aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Tecnicamente, só falar, pra mim o Botafogo tem 4 jogadores do mais alto nível no futebol brasileiro, tecnicamente falando. Eu acho o Lucas Perry, goleiro. Coloca 5, hein? 5? Bota, ó, Lucas Perry, Adrielson, Eduardo e Tiquinho. Esse pra mim... Eu coloco o Massal nesse bolo okay, também, porque tá machucado, né? Massal. Mas assim, Então são 5 jogadores de mais altíssimo nível de futebol atuando com a camisa do Botafogo. E aí o Botafogo tem um outro ganho, que se você não tem craques na ponta, o Botafogo não tem grandes craques na ponta. Cara, mas você tem muita oferta de jogador que atua pelo lado. Dois deles fizeram gols, né? Contra o Vasco. Carlos Alberto e Carlos Alberto, ninguém lembrava mais do Carlos Alberto. Um negócio impressionante. Ele entrou e faz um puta de um golaço. Foi o Carlos Alberto que se lesionou na ilha, naquele jogo contra o Iguaçu, né? Ele vinha bem e tudo mais. Então, assim, Carlos Alberto, Luiz Henrique, aí tem Júnior Santos, aí tem Vitor Sá, cada um com uma característica. Gustavo Sauer, Segovinha. Tá faltando gente aí. Diego Hernandes chegou agora. Se o Botafogo tem uma oferta pros lados de campo, acho que nenhum outro time tem. É aquele negócio. O Flamengo, por exemplo, tem essa dificuldade. Hoje tá trazendo o Luiz Araújo e tudo mais. Tem o Bruno Henrique voltando. São características diferentes, né? Porque o Botafogo, embora não seja por exemplo, nenhum ponta que você fale assim, esse aqui é o melhor do Brasil, né? Mas você tem ofertas de jogadores que estão nivelados. Então, assim, por exemplo, ontem não jogou o Vitor Sá. O Luiz Henrique entrou bem. O Vitor Sá tava machucado ontem, é isso. O Luiz Henrique titular, o Júnior Santos pelo outro lado. Aí, por exemplo, aí sai o... Se não me engano, saiu o Júnior Santos pra entrar do Não pode me lembrar. Talvez não, o próprio Luiz Henrique. O próprio Luiz Henrique saiu pra entrar do Segovinha. O Segovinha entrou bem também. O Carlos Alberto. O Carlos Alberto fez o segundo gol. Então, assim, eu já vi que a torcida do Botafogo tem um pouco de impaciência com o Júnior Santos. Não. Tô sentindo, por exemplo, o Júnior Santos é aquilo ali. Entrega muito fisicamente. Por exemplo, teve ontem um contra-ataque. Porque ele puxa no pulmão ali, né? Até foi que ele até tentou dar uma cavada no pênalti e o juiz não embarcou. Naquele momento, eu percebi, ele parte pro contra-ataque, em momento nenhum ele levanta a cabeça. Característica. Jogador de força. Ele é um monstro fisicamente, o Júnior Santos. Só que... ele é o berrinho saudável. Se ele tivesse mais inteligência de jogo, ele... seria um avião. Aquele negócio. Ele carrega com o físico dele. O porte físico que ele tem, se ele tivesse um pouco mais de inteligência de jogo, assim, de ser um cara mais lúcido mesmo, não tá falando que o cara é burro, não. Não, é no jogo. Cabeça erguida pra fazer o passe. Ele tava nem no Brasil. Porque o cara com essa característica física que tem, se o cara tiver você vê esses pontos lá de fora. A Dama Traoré, por exemplo, um monstro. O que os caras querem? Mas aí o cara tem que ser esse monstro físico e ter qualidade de jogo e de entendimento de jogo. Porque ele vai arrastar todo mundo. Mas ele chega lá na ponta, ele tem que, toca pra trás. Eu vejo que a torcida do Botafogo, às vezes, quando o jogo pede uma cautela, principalmente quando o Botafogo tá perdendo ou precisando do gol, e pede uma desaceleração e tal, e às vezes ele acelera e perde a jogada. Eu percebo que a torcida fica meio assim e tal, não sei o quê. Mas como tá ganhando, vambora. Mas olha a oferta que tem. Nenhum outro time na Série A do Campeonato Brasileiro tem essa oferta que o Botafogo tem de lado de campo no ataque. Não tem. Porque se você for ver, cada jogador de um jeito. O Júnior Santos, como vocês disseram, fisicamente um monstro, tecnicamente, em alguns pontos, deixa a desejar. O Segovinha, fisicamente, não é nem de perto um monstro, mas é muito técnico. Habilidoso e tudo mais. O Vitor Sá, ele tem uma séria deficiência, na minha visão, na finalização da jogada. Poderia ter matado o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, perdeu um gol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil também. Mas rápido. Pra mim, ali, tecnicamente, aliado à velocidade, é um cara muito bom. O Luiz Henrique, um pouco abaixo do Vitor Sá, mas também é um jogador que interessou o Flamengo. Prometia uma combinação de técnica, velocidade. Você tem o Gustavo Sauer, que é diferente, ele é um atacante. Né? Mais construtor, mas que tem um bom chute pro gol, tem uma batida na bola interessante. Tem o Carlos Alberto, que é também um jogador que é um pouco mais meia do que o Vitor Sá, do que o Luiz Henrique. Enfim, olha a infinidade de jogadores que tem no Botafogo pra essa posição, né? Não tem pra todos. O Botafogo não tem o centroavante reserva pro Tiquinho, não tem zagueiros da qualidade do Vitor Cuesta e do Adrielson, por exemplo. E aí entra naquela situação por exemplo, do Castro, de ter montado o elenco. Laterais também, né? É o estilo de jogo que o cara gosta, né? Por exemplo, não é à toa que o Botafogo tem 7 pontas. Entendeu? E falta esse homem mais de referência pra ser um substituto eventual pro Tiquinho. É porque ele gosta de jogar assim. Então, assim, o elenco foi montado dessa forma. Então, agora o Botafogo...